Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Primeira coisa que eu quero perguntar, que eu sempre pergunto quando a gente começa as nossas lives. Me dá um joinha aqui, um sinal de ok. Ok. Estou ouvindo bem. Tá bom o som. Boa noite, Aline. O som não tá cortado? Como é que tá pra vocês isso? Dá um ok pra mim, pra eu saber se eu preciso aumentar o volume. Enquanto o pessoal vai chegando. Tá ok, Aline? Obrigada. Natane. Então, Maria Delisa, obrigada. Oi, lindona, tudo bem? Então, gente, enquanto o pessoal vai chegando, eu quero aproveitar para falar para vocês. Eu lanço sempre o tema um dia antes, talvez eu lance um pouquinho, uns 2 dias antes, mas eu gosto sempre de saber as dúvidas de vocês. Então aproveitem, durante a live vão surgindo algumas dúvidas que com o passar desses momentos que a gente passa junto eu vou respondendo, tá bom? Então hoje eu escolhi um tema para falar com vocês que eu recebo muita solicitação em consultório, que é a autocobrança. Quando a gente se torna o nosso pior inimigo, né? A autocobrança, tem muita gente que me pergunta assim, mas a autocobrança ela começou hoje, de repente, ninguém acorda um dia, de repente, e resolve, é hoje que eu vou virar a pessoa que vai mais me cobrar na vida, eu tenho que ser perfeito. Isso não começou agora. Vamos pensar da origem de tudo. Vamos pensar um pouquinho sobre a origem de tudo. Uma pessoa que tem um perfil de ser muito exigente, de ser autoexigente, que é a isso que a autocobrança se refere, é uma autoexigência, não começou hoje. Começou provavelmente na infância. Provavelmente, quando criança, quem é autoexigente aqui, quem tem um nível de autocobrança super elevado, lá quando era criancinha, ou teve pais que cobravam demais, pais rígidos demais, ou quem criava, né? Tem gente que não foi criado pelo pai e pela mãe, são frutos de uma criação com alto nível de exigência, com alto nível de cobrança, ou o oposto também pode acontecer, tá, gente? Uma pessoa que de repente teve ausência de afeto, de carinho dos pais, o que acontece naturalmente? Essa pessoa começa a desenvolver um mecanismo de lidar com a vida que tem relação com eu tenho que ser perfeito para garantir o afeto do outro. Eu tenho que ser 100%, eu tenho que ser sempre nota 10, porque de repente o outro vai me validar, o outro vai olhar para mim e vai de repente perceber o meu valor. Então a gente começa a ser exigente lá de criancinha e vai carregando essa exigência, principalmente se esse comportamento é reforçado por quem nos cria, a gente vai desenvolvendo esse comportamento ao longo da nossa vida. Só que o que acontece? A tendência é ele se cronificar, se perpetuar e se tornar, às vezes, até um transtorno maior. Por quê? Porque a gente começa a estabelecer regras rígidas. E aí a gente começa a ficar intolerante. A pessoa que tem um alto nível de exigência é uma pessoa predominantemente intolerante. Não só consigo mesma, mas com os outros também, no relacionamento que essa pessoa tem, pessoal, profissional, familiar. Às vezes é a pessoa difícil da família, aquela pessoa mais crítica. Só que existem até algumas frases prontas ou alguns estudos que o que eu dou para o outro
é o que eu tenho para mim. Por exemplo, uma pessoa ofendida ofende, uma pessoa magoada magoa. Ou seja, se eu tenho um alto nível de exigência, se eu tenho um alto nível de cobrança, eu vou cobrar do outro. E aí eu fico sendo a pessoa mais chata, porque eu crio regras absolutamente rígidas para minha vida, regras inflexíveis. E aí o que acontece? Eu recebo uma cobrança, imagina um cobrador que fica te ligando lá o dia inteiro. Eu recebo essa cobrança o dia inteiro, só que o cobrador sou eu mesmo, sou eu mesma. Então não tem como fugir. E aí eu continuo e perpetuo esse comportamento eternamente. Entende, gente? Não é bacana, é nocivo. Então o que acontece? Essas regras, elas são colocadas na nossa vida de forma imperativa, ou seja, o foco da minha vida está sempre em como as coisas deveriam ser, na minha cabeça, elas deveriam ser de X forma, porém, de fato, elas não são daquela forma. Então, a gente começa a enxergar todo o e se. Essa palavra se, ela é muito perigosa, porque ela nunca se refere ao tempo presente. Ela sempre se refere ao tempo futuro. Se eu não conseguir, se eu não for bem na prova, se eu perder meu emprego, se eu me contaminar, se eu contaminar outra pessoa. E aí o que acontece? A ansiedade vai aumentando absurdamente. Por quê? Porque eu começo a entender, o meu cérebro, ele é muito interessante, ele trabalha 24 horas por dia para me proteger. Quando eu começo com excesso de cobrança, o que meu cérebro vai entender? Que ele está sendo atacado. Sendo atacado, ele vai gerar mais ansiedade, ele vai me preparar para combater aquilo. Então, meu nível de ansiedade vai aumentando exponencialmente. Assim como as minhas regras, assim como aquele chicotinho que eu todo dia tenho na mão e que eu vou me punindo. Ai, nossa, eu devia ter feito de X forma, eu devia ter falado não sei o que. A gente nunca se perdoa. A gente quer sempre fazer melhor. A gente, por melhor que você seja, nenhum elogio você consegue receber. Então a pessoa chega pra você e fala assim: nossa, como você tá bonito, como você tá bonita, você emagreceu, seu cabelo tá melhor, sua pele, enfim. E você fala assim: imagina, boba, bobagem, isso daqui, essa roupa eu comprei ali na promoção. Ah, imagina, eu nem sou tão boa profissional assim. Isso daqui foi sorte, né? Então a gente se desmerece o tempo inteiro. E, gente, tem uma coisa que é muito importante, que eu sempre falo para vocês, que é assim: o ser humano, ele trabalha em cima de duas crenças limitantes básicas. A primeira é de merecimento e a segunda é de capacidade. Quando eu me cobro demais, eu bato na tecla do não merecimento e eu também bato na tecla da incapacidade. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que consigo entregar totalmente, não consigo me entregar totalmente num relacionamento. Eu tô aqui pensando com vocês, tá? Porque eu preparo a live, mas eu não fico travada, eu gosto de conversar. Então, aquela pessoa, ela acha que ela não é capaz de tocar daquela regra rígida que coloca para si. Eu não sou capaz de levar um relacionamento adiante. Eu não sou capaz de ter uma conversa produtiva ou interessante quando eu estou numa roda de amigos. Portanto, eu não sou merecedora da atenção dessas pessoas. Olha só, a crença de incapacidade e a crença de não merecimento. Uma dá mão para a outra e sai andando maravilhosamente. Então, pensa aí você que tá vendo, que tá aqui comigo, quantas vezes você pensou: eu não consigo tal coisa, e aí lá no teu inconsciente você pensa: é por isso que eu perdi meu namorado. Nossa, é por isso que eu perdi meu emprego, porque o outro é sempre melhor.
Quando a gente se cobra demais, a gente também tem um nível absurdo de comparação. Nunca você é suficiente. O outro é melhor, o outro é mais interessante, o outro é mais bonito, né? Então, o que acontece? Quando a gente desenvolve uma cobrança muito rígida com a gente mesmo, a gente não consegue desenvolver uma capacidade que é fundamental para a vida, que é a flexibilidade. A gente não é flexível com a gente mesmo, como é que a gente vai ser com o outro? Com os erros dos outros, com as questões dos outros, né? A gente quer sempre ser nota 10 e tudo. Entendeu, gente? Então, quando você não consegue cumprir as suas exigências, você se pune. E muitas vezes se pune com autossabotagem. Entende? A gente nem percebe, só depois que passou que você se dá conta que quem produziu aquela situação, quem contribuiu enormemente para o término daquele relacionamento, para o fim daquele emprego, para aquela briga desnecessária, para aquela confusão no grupo da família do WhatsApp, foi você. Entende? Começa a se perceber como autor de certas coisas, mas também seja flexível com as opiniões alheias. Porque ninguém vai ser igual a você. Cada um vai ter o seu jeito de funcionar. E cada um tem a sua particularidade diante da vida. Então, se você não aceita as suas próprias particularidades, como você vai aceitar a particularidade do outro? A beleza da diferença que uma pessoa tem em relação à outra, tá? Então, até deixei aqui anotado algumas coisas que são umas perguntas que vão ajudar a gente a questionar essas regras que a gente tem para a vida. Primeira pergunta que a gente pode fazer para si próprio é: essas regras me ajudam ou me atrapalham? Essas regras rígidas, essa inflexibilidade. Normalmente elas atrapalham. É importante ter regras, é importante a gente se cobrar, mas a cobrança excessiva é patológica. Então eu me cobro de repente das tarefas diárias que eu tenho que fazer, dos compromissos que eu assumi. Isso é importante. Isso não pode virar uma patologia, um transtorno, eu virar de repente o meu próprio algoz. Então, essa autocobrança, essas regras que eu criei para a minha vida estão me ajudando ou estão me atrapalhando? E qual preço eu pago por isso? Às vezes é muito alto, às vezes não vale a pena, né? Outra questão, eu imponho essas regras para os outros ou é só para mim? Porque muitas vezes eu crio uma regra lá na minha cabeça, no meu mundo, e acho que tá todo mundo de acordo, tá todo mundo ok comigo, só que essa regra é só minha, tá, gente? As pessoas não habitam a sua mente, só você que acha isso, mas elas não habitam, né? Então, será que você não tá sendo rígido demais com você mesmo? Achando que o outro vai entender, mas você tá sendo super rígido? Será que essas regras, de repente, assim, não estão fora da realidade e você pode modificar? Ser um pouquinho flexível quando entender isso daí, né? Realmente ninguém é obrigado a suportar. Ninguém é obrigado a suportar algo que só está dentro de você. Eu sempre falo o seguinte: tudo que você põe de ideal, regra ideal, mundo ideal, namoro ideal, corpo ideal, vem da palavra ideia. Ideal é ideia. E ideia só acontece na tua cabeça. No mundo real, ela pode se aproximar, mas isso não é uma regra, tá? Às vezes se aproxima do que você tem de ideal, mas muitas vezes isso não acontece. Então vamos exercitar e desenvolver a nossa flexibilidade, tá? Então, tem uma coisa aqui que eu anotei que é muito legal, muito legal. Quando a gente tem uma regra rígida, a gente coloca lá na nossa cabecinha assim: não, eu tenho que fazer dessa maneira, eu devo fazer dessa forma. Se você substituir a palavra eu tenho que ou eu devo por eu prefiro,
tal coisa? Ah, eu tenho que acordar todo dia X horário porque eu tenho que cumprir um ritual matinal e tal, lá, mas aquilo tá te fazendo mal. Então, coloca para você assim, eu prefiro acordar mais cedo porque eu gosto de ter um ritual matinal, para aquilo não virar um chicotinho. Entendeu? E aí, sim, você cria um perfil autoritário para você mesmo e para as outras pessoas. É muito mais fácil a gente deixar a vida fluir. Mas assim, é muito mais fácil. Vamos lá. Deixa eu ser assim um pouquinho mais branda, se é que é essa a palavra. Não é mais fácil não, tá? Depois que você... É difícil a gente começar esse exercício de ser flexível. Mas depois, quando a gente consegue abrandar o impulso do nosso ego de sempre gritar para ele ter razão, a gente percebe que a vida flui de uma maneira muito mais gostosa. Porque você entende que você não vai controlar nada. Você vai sofrer se ficar querendo controlar demais o outro. Entende? E aí a gente começa a entender que o que vale a pena quando a gente tira o esse da nossa vida é que a gente abaixa o nosso nível de exigência. A gente começa a viver o presente e não aquela paranoia que a gente fica, ai meu Deus, se eu for flexível, o outro vai montar em cima de mim, vai tripudiar, vai me fazer de gato e sapato. Gente, não aconteceu nada. Só na tua cabeça que você já formou o cenário de que o outro vai, de repente, tripudiar de você, que o outro vai te desrespeitar ou qualquer outra coisa. É só na sua cabecinha. É só na sua cabecinha que acontece, porque aí vive de futuro. E quando a gente vive de futuro, a gente tem um nível de ansiedade cada vez mais aumentado. Entende, gente? Aí o que acontece? A gente desenvolve uma questão tão bonitinha que é assim, intolerância à frustração. Porque se a gente estabelecer uma regra que assim é 1 mais 1, quando a história não acontece do jeito que a gente colocou na nossa cabecinha, nossa, é uma frustração tão absurda que a gente vira o mal-humorado da parada. Entende? Tolerância à frustração é algo que a gente precisa desenvolver, porque lá de criancinha, papai e mamãe, de repente, não souberam ensinar pra gente o quanto é fundamental aprender a perder, porque tá tudo bem. Ganhar e perder faz parte da vida. Ouvir um feedback negativo, assim como ouvir um feedback positivo, faz parte da vida. E tudo isso acontece pra gente crescer. Entende? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma intolerância à frustração, eu começo a me acovardar diante das empreitadas que eu quero desenvolver na minha vida. Eu fico na minha zona de conforto. Eu fico ali quietinho, porque é muito mais fácil eu pensar o seguinte, já que vai dar tudo errado, ou pode dar tudo errado, pode dar ruim, eu tenho 2 caminhos aqui na minha frente. Eu não consigo seguir nenhum deles. Eu fico paralisada aqui onde eu tô, criando novas regras e justificativas para eu continuar nessa inércia e não seguir o caminho adiante. Eu tenho que aproveitar o aprendizado, sim, diante de todas as oportunidades que aparecem na minha vida, tá? Porque senão eu vou criar a seguinte regra: quanto mais perfeito eu for, menos eu decepciono os outros. E quanto mais perfeito eu for, quanto mais eu agradar ao outro, mais eu me desagrado, mais eu crio um buraco dentro de mim, mais eu fico me perguntando, ó céus, ó vida, o que aconteceu comigo que eu não consigo seguir adiante? Sabe o que aconteceu? Você quis agradar tanto o outro, você olhou tanto para o outro, você exigiu tanto do outro e de si próprio um padrão inatingível que hoje você está parado nesse lugar e não consegue seguir adiante nem meio milímetro, porque você não se permite dar um passo adiante com medo de errar. Errar faz parte da vida, tá?
Gente, eu não tô, por enquanto, respondendo as perguntas, mas eu tô vendo que tá chegando, daqui a pouquinho eu respondo, tá? Então, o que acontece? Na ânsia de agradar o outro não conhece o teu verdadeiro eu, porque nem você se permite. Ele conhece um personagem que você criou para aquela situação. E muitas vezes esse personagem não está agradando nem a você mesmo. Como é que vai agradar o outro? Aí depois o outro... Aí você está numa relação que é rasa. Você desenvolve um afeto raso naquele relacionamento. Seja de amizade, seja relacionamento de casal, até mesmo familiar. Não consegue se aprofundar. E aí o outro não se aprofunda com você também, porque querendo ou não, o outro percebe que você não está 100%. Desenvolve autossabotagem, exatamente, tá? Então, tentar atingir a perfeição, vamos pensar, é perfeição para quem? É para você ou é para o outro? Às vezes a gente tá achando que tá sendo perfeito, cumprindo a nossa regra. Às vezes a gente só fica agindo em função do que o outro vai achar legal. E aí a gente entende que todo mundo é falho, que a gente não vai agradar todo mundo, tá? Por exemplo, rede social hoje em dia. Rede social é uma maravilha, né? Todo mundo é rico, todo mundo é feliz, tá todo mundo maravilhoso, todo mundo é sábio. E aí, em troca de você colocar uma foto linda, maravilhosa na sua rede social, você recebe muitos likes, você recebe muitos seguidores, muitos compartilhamentos. E quando você desliga a tua rede social, é você com você mesmo. E com o seu vazio. Tá? Então, deixa eu olhar aqui um pouquinho as perguntas pra... Nossa, gente. Eu acho que eu acabei respondendo todo mundo. Agradeço a todos os elogios, enfim. Acho que eu acabei respondendo todo mundo. Se eu... família Doriana, exatamente. A gente quer agradar todo mundo, quer ser perfeito, quer ser lindo, maravilhoso. A família é, nossa senhora, cada foto que tá todo mundo sempre feliz, um ama o outro. A hora que desliga a rede social na vida real, todo mundo vai lá e se estapeia. Um falando mal do outro, um virando a cara pro outro, entende? Então vamos diferenciar o que é rede social do que é vida real, porque muitas vezes você tá vendo a rede social do outro e tá se cobrando ser igual, só que você tá se cobrando ser igual a uma foto. Você tá se cobrando ser igual o que você acha que aquela pessoa é. Entende? Começa a se comparar com você mesmo. Com o que você quer, com o que tá bom para você. Começa a ser verdadeiro ou verdadeira com você mesmo. Porque de tanto você querer agradar o outro, de repente você parece artificial. Tão artificial que no final das contas você pode passar por prepotente ou inadequado. Porque para se proteger, para defender aquela regra, você é inflexível consigo mesmo e com os outros. E aí quer ser dono da razão, quer saber... Olha, você sabe assim, de repente, tudo. Você sabe de psicologia, de medicina, de tocar piano, de biologia, sabe de tudo. Por quê? Lógico. Se você não souber tudo, ou se você não passar para o outro a ideia que sabe tudo, como que o outro vai te aceitar as regrinhas que a gente tem na cabeça? Ó a ideinha, né? Aonde você vai chegar com essa ideinha? No teu buraco, entendeu? Então, a gente não precisa ser o melhor, o todo poderoso, saber de tudo, a gente não precisa ser o mais de nada. Você merece ser feliz. Que é o que eu sempre falo, né? Então, a busca pelo perfeccionismo é a busca pelo sucesso, né? Só que o sucesso, ele não tá em tudo nessas regras ou nos likes, ele tá no teu foco, na tua determinação, na análise que você faz das circunstâncias que você se mete, na tua percepção adequada das situações e no constante aprimoramento do eu, do que você quer para você mesmo. Entende? Então, não queira ser como ninguém. Aproveita
a oportunidade para você se conhecer cada vez mais. Aproveita a oportunidade para desenvolver amor próprio. Aproveita a oportunidade para desenvolver realmente a sua felicidade, simples e verdadeira. É isso mesmo, vocês estão entendendo. Porque o perfeccionismo está ligado ao medo de errar. Eu tenho que ser super perfeita. Ninguém é, tá? Então, quando eu tô bem comigo mesma, eu suporto bem as críticas. É claro que ninguém gosta de receber crítica, ninguém gosta de receber feedback negativo, mas a gente sabe que isso acontece. E a gente pode entender que daquele jeito pode ser que o outro esteja frustrado, mas eu paro e reflito. Primeiro que eu não vou agradar todo mundo. Se a minha opinião é realmente aquela, eu posso sustentar a minha opinião. Sempre vai ter gente que vai criticar. É só você colocar uma foto ou colocar a cara para fora do mundo que alguém vai te criticar, assim como alguém vai elogiar. Exato. Enquanto a gente tem medo do que o outro vai julgar, a gente não faz nada, ficar parado naquele caminho, né? Então, é entender que o reflexo da maturidade emocional é eu saber admitir para mim mesma que eu não sou perfeita, admitir as críticas positivas e negativas e falar com o outro, dar o meu feedback com assertividade. Entende, gente? Eu preparei aqui, vou até clicar no conteúdo que eu separei, de algumas dicas para eliminar a autocobrança ou para minimizar essa autocobrança tão cruel que a gente faz aí na nossa vida. Aproveitem também para fazer as perguntas, que agora eu estou mais ligada em tudo que vocês estão falando, tá? Tô sendo clara? Vocês entenderam? Então vamos lá. Primeira coisa, primeira dica. Evite as comparações com as outras pessoas, tá? Acho que isso ficou bem claro. Você nunca vai ser igualzinho ao outro. Seja melhor para você mesmo, para você mesma, tá? Porque cada um vai ter a sua particularidade. Cada um vai acrescentar na sua vida, vai trazer a beleza do que ele tem de melhor. Então você pode olhar para o outro, você pode admirar o outro, mas para de se comparar tanto, né? Até no relacionamento, que estamos falando aqui. Não adianta você comparar o seu relacionamento com o da outra pessoa. E outra coisa muito importante agora, que a Cleiciele, acho que é isso, me lembrou, é o seguinte: quanto mais exigente nós somos, menos liberdade a gente se permite, menos liberdade a gente permite pro outro. E um relacionamento que não tem liberdade é um relacionamento que você fica olhando o Instagram do outro, vendo quem tá seguindo, perguntando com quem tá falando, olhando as conversas, fuçando no celular à noite, com ciúme absurdo, querendo controlar, pedindo para o outro mandar localização de GPS. Isso é um absurdo, isso é falta total de respeito à privacidade do outro. Isso daí gera uma relação tóxica que num primeiro momento a pessoa de repente nem vai perceber, só vai se sentir incomodada e depois, cai fora. Porque ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta permanecer prisioneiro. Olha só, tá todo mundo aí super feliz, né? Que tá em quarentena. Só que não. Então, imagina você viver em isolamento junto com a pessoa que você escolheu estar com você. Não tem jeito. Entende? É violência. Ciúme existe. Mas a gente tem que entender que assim como a autocobrança,
em excesso, aliás, tudo em excesso faz mal, ciúme em excesso gera aprisionamento, enclausuramento, despersonalização. A pessoa começa a ficar numa paranoia. Eu vou sair com o meu marido, minha esposa, meu namorado, enfim. Do que essa criatura vai reclamar quando a gente terminar o passeio? Então você vai passear, você vai para casa de amigos, você vai visitar a família, já não é nem natural, porque o outro tá ali te aprisionando aqui, ó. Entendeu? Quando a gente não termina esse relacionamento, quando a gente perpetua esse relacionamento, a gente tem que entender, primeiro, se eu tô ali porque é uma zona de conforto, e zona de conforto não significa que é um lugar bom, é só o lugar que eu conheço. Segundo, qual é o ganho secundário que eu tenho permanecendo nesse relacionamento? Tá? Vocês entendem o que é ganho secundário? Se não entender, me pergunta. Porque eu tenho sempre um ganho secundário por estar naquela situação. Ou é a minha comodidade, ou é, de repente, eu já tenho eu tenho para quem voltar, eu tô acostumado com essa pessoa, eu vou começar tudo de novo. Então vamos entender o que te faz perpetuar um relacionamento tóxico, que te priva de liberdade, que não te deixa ser você mesmo. Aí você começa a se comparar com as outras pessoas, que é disso que eu tô falando também, e se acha sempre inferior. O outro pode, o outro faz, o outro tem coragem. Então vamos entender isso um pouquinho. E isso é falta de confiança no parceiro, sim, e em si próprio. Exatamente, Glauco. Então, mas como é que eu vou desenvolver a confiança no parceiro? Primeiro, desenvolvendo a confiança em você mesmo. Se você não tem confiança em si próprio, como é que você vai confiar no outro se não tem aquele conteúdo dentro de você? Então, não adianta você querer dar para o outro ou exercer algo num relacionamento que não existe na sua vida. Se você quer que a vida te traga oportunidades, começa a agir você mesmo. Começa a entender quais são os seus pactos inconscientes e invisíveis para estar naquela situação. Qual é o medo que você tem para exercer um nível exagerado de autocobrança? Então, segunda dica é: identifique as suas limitações, que é exatamente isso que eu tô falando. Qual é a tua limitação? É o medo? Vamos pensar. Eu tenho alguma limitação física? Eu tenho alguma limitação emocional para ter esse nível de exigência, de cobrança? Quais foram os fatores que me trouxeram até aqui? Como é que foi a minha infância? Isso me limitou? Eu tive uma infância com excesso de cobrança? Vamos entender o quanto isso me limitou. Por quê? Porque daí a gente começa a entender que ninguém é perfeito. É a terceira dica. Ninguém é perfeito. Eu começo a flexibilizar comigo mesma. Eu começo a entender que eu também posso errar. E aí, em relação à infância, que é o que eu falei agora, veja o seu passado como aprendizado. A gente aprendeu o que quer, aprendeu o que não quer e localizou. Que muitas vezes os meus pais foram tão exigentes que hoje, até por repetição, aí eu falo numa outra live, mas enfim, a gente honra os nossos pais repetindo comportamentos, repetindo atitudes. Então, veja o passado como aprendizado e responsabilize-se pelas suas atitudes, mas sem se culpar. Por quê? Porque você também pode errar, né? Quando você começa a flexibilizar, você entende que você também pode errar e tá tudo bem. Entende, gente? E aí, a sexta dica é: assuma o seu poder de transformação. Por quê? Porque você chega num patamar que você entende que você consegue mudar essas regras, que você consegue ser autor da sua vida e ao invés dessas... Porque assim, quando a gente tem uma regra muito rígida,
essa regra começa a ser diretora da nossa vida. Então a gente tem que inverter esse papel. Quem dirige a sua vida é você. E quando você consegue flexibilizar, você entende que você está na rédea da sua vida. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Se você não conseguir sozinho, pede ajuda para um amigo, para um psicólogo, enfim. Não vai ser fácil, porque você está acostumado a passar por aquele caminho. Você está acostumado a ser exigente, a exigir dos outros, a não se perdoar. Então, fazer um novo caminho é sempre difícil, mas é edificante, porque quem tem um alto nível de cobrança também tem um alto nível de angústia. Entende? Vamos lá, gente. Quebrar o sanskara. Eu não sei o que é sanskara, Arthur, mas eu acho super interessante você contar pra gente. Exatamente, Dario. Ó o reloginho, 36 minutos. Como é que é o nome dele, Dario, que você fala? Lá vem ele, o reloginho. Mudar a si mesmo e deixar de aceitar coisas tóxicas, amizades, relacionamento. É isso. A gente entender que... vamos assumir que tem que tomar atitude, né? Mudar o relacionamento, olhar pra mim mesma, olhar pra minha sombra... Guardiã da live. Olhar para minha sombra, olhar para as minhas limitações, verdadeiramente abençoar os meus erros e me perdoar, tanto pela minha inércia muitas vezes, quanto pela minha atitude muitas vezes agressiva, que enclausura o outro, porque muitas vezes quem está sendo tóxico sou eu, com excesso de autocobrança, eu coloco isso no outro. E aí nossa, isso dói. Quando eu entendo que sou eu que tô sendo a chata da parada, que tô cobrando demais do outro, porque eu tenho essa regra pra mim, é difícil, hein? É difícil a gente entender que a gente é autor de tudo isso também. O Arthur tá respondendo o que é sanskara. Olha aí, Arthur. Comportamentos repetitivos recebidos e impregnados. Nossa, gente, eu gostei disso. Quebrar o sanskara, galera, ó, é quebrar comportamentos repetitivos recebidos e impregnados. Adorei, é bonito até de falar. Perdão a si próprio. Nossa, é difícil, gente, é difícil pra caramba, mas é edificante, tá? Eu tô até pensando em fazer uma live só sobre perdão. Ixi, é difícil, né? Difícil fazer essa live de perdão. Vai ter um monte de gente aí que vai se sentir um pouquinho incomodado, né? Vambora. Vou falar sobre perdão e depois sobre gratidão. Opa, como que eu me perdoo e depois eu sou grato? Tão difícil, né? Mas, gente, é isso. Eu acredito que eu já falei bastante pra vocês. Eu vou fazer. Eu acredito que eu falei bastante hoje para vocês. Espero que eu tenha de alguma maneira ajudado a vida de vocês, ajudado a reflexão, a produção de reflexão de vocês, né? E vamos lá, de repente a próxima live a gente fica todo mundo juntinho aqui falando sobre perdão, auto-perdão, perdão ao próximo e depois sobre gratidão. Live difícil, mas vai ser muito legal mesmo. Ian, lindo, maravilhoso. A gente fala também sobre diferença entre sentir culpado e tóxico. Quem ficou com alguma dúvida pode me chamar ali no direct do Instagram. Essa live vai pro meu canal do YouTube, que eu nunca sei o nome, eu sempre peço pro meu marido colocar. Gratidão a todos vocês por estarem aqui. Rô, Ana, Glauco, Arthur, Meire, todo mundo que tá aqui, todo mundo, Dario, Ian, meu marido maravilhoso. Então, gente, gratidão por mais uma noite, por mais uma live que vocês abrilhantam a minha vida, tá bom? E perdão, vai ser longo, mas vai ser edificante, tá?
Então, quarta-feira que vem, às 20h30, a gente tem um super encontro. Já anotem as questões, se alguém quiser que eu aborde algum assunto específico nesse tema de perdão e gratidão, já vai me escrevendo, que daí eu já vou preparando a live também em cima disso, tá bom? Ei, Ian, seu lindo, cabelo para todos vocês também preparei. Um beijo, gente, gratidão por estarem aqui. Tchau, até a próxima.